Senhoras e senhores, antes de darmos início à composição de nossa mesa de honra para essa sessão solene pública de outorga dos títulos professor honoris causa e professor emérito, quero hoje falar do professor que há em cada um de nós. Antes, quero falar dos alunos. Cada professor foi e é um aluno em potencial. Professor não é somente aquele que ensina, mas principalmente aquele que aprende com seus tutelados, que se iguala em conhecimento e aprendizagem com aqueles que, apesar de serem seus alunos, trazem uma nova bagagem de vida e têm muito de experiências novas a nos ensinar. Se partimos da premissa de que a verdade é relativa, que tudo muda conforme o contexto político e social de uma determinada época, veremos o professor que há em cada um de nós. Seja um lavrador que ensina a hora da colheita aos seus peões, ou a dona de casa que nos ensina a fazer do trigo o pão nosso de cada dia. Quer seja o gari que ensina-nos a importância da limpeza da rua, ou mesmo a lavadeira ao ensinar seu ofício às suas filhas. Ou no poeta que ensina a amar os detalhes e os momentos vividos e sonhados. Dessa forma, todos temos um pouco de professores e muito de alunos na escola da vida. Estamos em constante aprendizado. Sendo assim, o verdadeiro professor é aquele que nunca deixou de ser aluno nos bancos da vida. Esta é uma homenagem aos senhores professores no seu dia 15 de outubro. E dando início, senhoras e senhores, a essa sessão solene pública de outorga dos títulos professor honoris causa e professor emérito, queremos convidar para ocupar lugar de destaque ao centro de nossa mesa de honra, anfitriã dessa sessão solene e presidindo a sessão solene de outorga dos títulos professor honoris causa e professor emérito, a diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora Eliana Borges Cardoso. Convidamos, nesse momento, a ocupar lugar de destaque na nossa mesa de honra, o excelentíssimo senhor prefeito do município de São Bernardo do Campo, Dr. William Dibi. Convidamos a ocupar lugar de destaque em nossa mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, vereador Laurentino Hilário. Convidamos o vice-diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor Ney Frederico Cano Martins. Convidamos a nossa mesa de honra, representante dos membros da douta congregação, professor Luiz Antônio Matos Pimenta Araújo. Convidamos esses antes, senhoras e senhores, a ocupar o lugar de destaque em nossa mesa de honra, secretária-geral da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a senhora Elizabeth Acione de Godoy. Queremos aqui destacar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Tonico Vieira, os nobres vereadores da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Antônio Carlos da Silva, Gervásio Paz Folha, Minami, Ramos de Oliveira e Regina Augusto. Agradecemos e destacamos a presença nessa solenidade dos senhores secretários municipais. O senhor secretário de Administração, Dr. Maurício Soares de Almeida Júnior. Secretário de Educação e Cultura, Dr. Admir Ferro.
Secretário de Esportes, Edinho Montemor. O senhor secretário de Habitação e Meio Ambiente, Dr. Osmar Mendonça. Secretário de Governo, José Roberto de Mello. A senhora secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, a senhora Laerte Soares. O chefe de gabinete do senhor prefeito, Dr. Laércio Fregonese. O assessor especial do senhor prefeito de São Bernardo, Dr. Ademir Silvestre. O subprefeito de Riacho Grande, Donizete Ribeiro de Macedo. O coordenador de área da agência de Rude Ramos, o senhor Ari de Oliveira. Diretor, superintendente do IMASP, Ovídio Pietro Fernandes. A todos, o nosso muito obrigado pela presença. E aqui queremos registrar, destacar e agradecer a presença do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor Sidney Sanches. Agradecemos e destacamos a presença do Dr. Ferdinando Pedilho, presidente da OAB de São Bernardo do Campo, o senhor Amauri da Selva, presidente da Faculdade de Medicina do ABC, o Dr. Tito Costa, ex-prefeito do município de São Bernardo do Campo, ao presidente do Rotary Clube São Bernardo, Dr. Fernando Guimarães de Souza, o candidato à OAB do Estado de São Paulo, Roberto Ferreira, a vice-presidente da OAB estadual, Euro Bento Maciel, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, Walter Moura, presidente da Associação dos Advogados do ABC, Dr. Paulo Roberto Francisco, presidente da 38ª subseção da OAB Santo André, Dr. Luiz Antônio Lepone. A todos, o nosso muito obrigado pela presença. Queremos, nesse instante, destacar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Orlando Morando Júnior. Nesse instante, nesse momento, senhoras e senhores, teremos a execução do hino nacional. Pedimos a todos para que se posicionem em pé e que se voltem ao pavilhão nacional. Encontra-se à minha direita a bandeira do nosso país, aliada do nosso estado e de nosso município. Nesse instante, o hino nacional brasileiro.
após a execução do hino nacional, teremos, neste instante, senhoras e senhores, o pronunciamento da anfitriã e presidindo a sessão solene de outorga dos títulos, professor honoris causa e professor emérito, diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora Eliana Borges Cardoso. Excelentíssimo prefeito William Dib, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros do Poder Executivo, excelentíssimo vereador Laurentino Hilário, meu colega de turma, ex-aluno da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu saúdo, e na sua pessoa a todos os ex-alunos e amigos da faculdade aqui presente. Senhor vice-diretor, Dr. Ney Frederico Cano Martins, a quem eu saúdo em nome de toda a congregação, professor Luiz Antônio Matos Pimenta, decano da nossa faculdade, apesar da pouca idade, eu cumprimento também, e na pessoa dele, todos os demais professores. E Elizabeth, nossa secretária-geral, eu, em nome dela, cumprimento a todos os nossos queridos amigos e funcionários. Professores honoris causa, professores eméritos, nossos queridos mestres, senhoras e senhores. Eu sei que a acústica do restaurante não é apropriada para um evento desses, mas eu solicito a atenção de todos para que nós possamos, nesse momento tão importante da vida da nossa faculdade, prestar uma homenagem justa aos nossos mestres aqui presentes. Eu entrei na faculdade com 17 anos e participei de várias reuniões de congregação como aluno. Me formei em 85, muitos colegas da minha turma estão aqui presentes, e como alunos nós pudemos participar de várias reuniões de congregação. Em 89, ingressei como professora concursada da faculdade e participei também de várias reuniões da congregação como professora. Em 2001, à frente da direção, participei de várias reuniões presidindo a congregação. Mas eu confesso que nenhuma reunião de congregação se compara à reunião de congregação pública e solene que hoje estamos fazendo. E não se pode expressar a emoção que eu tenho certeza, é a emoção de todos os alunos e ex-alunos da faculdade aqui presentes, porque é a emoção de quem tem a grata e rara oportunidade de celebrar a história da faculdade justamente na presença daqueles que fizeram a história da nossa faculdade. A nossa faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ela está entre as melhores do país. E isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não é obra recente, não é obra dessa geração. Isso é obra, os alicerces do nome que a faculdade possui no mercado foram
colocados pelos professores, mestres que estão aqui presentes. Essa história foi construída por Vossas Excelências e nós temos essa oportunidade rara de homenageá-los e no dia do professor. Os senhores é que nos presenteiam com a presença dos senhores aqui. Nós deveríamos dar esse presente aos senhores e aos senhores que nos honram estando aqui presentes hoje. Muitos outros professores passaram pela faculdade e não estão sendo homenageados hoje porque a congregação definiu um critério para essa primeira homenagem, que é o seguinte: o critério de professor emérito aos professores que se aposentaram pela faculdade. Muitos professores nos honraram com seu magistério, inclusive eu cito aqui a presença do professor Sidney Sanches, a quem inclusive eu peço uma homenagem, uma salva de palmas. Nosso ex-professor e que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Muitos passaram pela nossa faculdade e o critério dessa primeira homenagem foi justamente homenagear os professores que se aposentaram como mestres da instituição. E também homenagear como honoris causa os ex-diretores da faculdade e o ex-prefeito Maurício Soares de Almeida pelo serviço prestado à frente da faculdade, na boa condução da faculdade. Assim, antes de passar a palavra e dar abertura, então, a este evento e passar a palavra ao nosso decano, eu sei que o som aqui não é adequado, não é, para um evento desses, mas a nossa faculdade necessitava de um espaço grande, não é, para esta festa, mas eu pediria um silêncio especial e peço a atenção de todos, solicito a gentileza que no dia do professor nós possamos homenagear na pessoa dos professores aqui presentes na mesa de honra, todos os professores que são responsáveis pela educação do nosso país. Eu pediria, por gentileza, os aqui presentes, que são professores do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino universitário e os professores da primeira infância, por favor, fiquem em pé no dia do professor, para que nós possamos render uma homenagem àqueles que são responsáveis pela educação do nosso país. Uma homenagem, então, a todos os professores aqui presentes. Encerrando, o desenvolvimento de um país se mede pelo valor que ele dá aos seus professores. E é por isso que nós não podemos, deixar de honrar sempre aqueles que são responsáveis pela educação das crianças e dos jovens do nosso país. Caros professores eméritos, professores honoris causa, sejam bem-vindos à Casa dos Senhores, à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que irá manter sempre viva essa história que os senhores, com o seu magistério e com os serviços prestados, sedimentaram aqui na nossa instituição e também para a comunidade jurídica do país. Dou por aberta, então, esta sessão. Sejam bem-vindos. Queremos, nesse instante, senhoras e senhores, destacar e agradecer a presença do senhor secretário de Assuntos Jurídicos do município de São Bernardo do Campo, Dr. Carlos Maciel.
Teremos o pronunciamento, nesse momento, representando a todos os senhores membros da douta congregação, o professor Luiz Antônio Matos Pimenta Araújo. Excelentíssima senhora professora Eliana Borges Cardoso, digníssima diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Excelentíssimo senhor Dr. William Dibbe, digníssimo prefeito municipal de São Bernardo do Campo. Excelentíssimo senhor Dr. Laurentino Hilário, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Excelentíssimo senhor professor Ney Frederico Cano Martins, digníssimo vice-diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Senhora secretária, preclaros membros desta douta congregação, meus alunos, minhas senhoras, meus senhores e muito ilustres colegas homenageados. Chora São Bernardo chora, não porque o 5º ano vai embora, mas chora de emoção porque seus antigos professores a vêm visitar para receber justa homenagem. São Bernardo se engalana neste Dia dos Professores de 2003, porquanto recebe seus professores fundadores, professores que aqui lecionaram e se aposentaram, ex-diretores e um colega advogado que, em suas gestões como prefeito municipal, muito contribuiu, junto com os demais, para o engrandecimento de nossa faculdade. Este é um dia de saudades, de fortes emoções, de alegria pela presença daqueles que, com seus ensinamentos, seu exemplo, sua dedicação, ajudaram a formar gerações que por São Bernardo passaram. Na conformidade da tradição dos evangelhos sinóticos de São Mateus, São Lucas e São Marcos, a colheita será realizada ao fim dos tempos para o julgamento derradeiro. Todavia, no 4º evangelho de São João, o discípulo amado, uns serão os que plantarão e outros os que colherão. Colheita essa já realizada na presença do Divino Mestre, que nos ligou a lição quando, em retornando de Jerusalém a Galileia, nola plasmou na Samaria, ao lado do poço de Jacó. Esta é a imagem que gostaríamos permanecesse, pois a boa semente, as lições, a honra plantada pelos preclaros colegas que ajudaram a construir uma faculdade tida e reputada como uma das 10 melhores faculdades de Direito do Estado de São Paulo, é legado que a diretoria, os atuais professores e os dedicados funcionários recebemos e procuramos sempre manter viva a chama da tocha da tradição herdada. Em boa hora, a douta congregação desta Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo decidiu outorgar as láureas de professores eméritos e doutores honoris causa aos dignos homenageados, que com justo orgulho e merecimento hoje as receberão. Muito obrigado. E nesse instante, senhoras e senhores, teremos a realização das homenagens aos ex-professores, ex-diretores da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ao ex-prefeito de São Bernardo do Campo, com a outorga dos títulos: professor honoris causa, professor emérito. Queremos convidar a se posicionar à frente de nossa mesa de honra a professora Eliane Borges Cardoso, diretora da Faculdade de Direito, para realizar as homenagens. Lembrando a todos, estaremos chamando em ordem alfabética. Primeiro será entregue os títulos de professor emérito
aos ex-professores, os quais se distinguiram pela excelência dos serviços prestados à instituição de ensino superior, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na qual se aposentaram como docentes. Chamamos o senhor Paulo Adib Casseb, filho do homenageado, em memória, Adib Casseb. Professores eméritos, convidamos o professor Antônio de Pádua de Assis Moura. Convidamos o representante final do filho e aluno da Direito, o senhor Henrique de Souza Cardoso, representando em memória o professor Avelino Novaes Teixeira Júnior. Convidamos o professor Carlos Alberto Sinelli. Convidamos, senhores, o professor Carlos Alberto Ortiz. Convidamos instante o representante legal, o professor José Roberto Araúna, para receber a homenagem do senhor Clóvis Henrique Silva. Convidamos para a sua homenagem o professor Damiano Lulo. Essas homenagens, professores eméritos, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Convidamos o professor Décio Moreira.
de pé. Professor Hélio de Miranda Guimarães. João Carlos da Silva Teles, decano, professor João Carlos da Silva Teles. Convidamos o professor João Gamaliel Correia Costa. Professor José do Amaral Carbonini. Os professores eméritos da Faculdade de Direito de São Bernardo, esta noite de Instituto Dia do Professor. Convidamos o professor José Fraga Teixeira de Carvalho. Professor emérito representando em memória José Ortiz Monteiro. Convidamos o professor José Roberto Baraúna. Professores eméritos da Faculdade de Direito de São Bernardo.
Martins. Convidamos, senhoras e senhores, professor Mauro Ardelli Colombo. Convidamos nesse momento o professor Osvaldo Caron. Convidamos esse instante para receber, em nome do professor Pedro Barbosa Pereira e do seu filho, o desembargador Paulo Henrique Barbosa Pereira. Convidamos, senhoras e senhores, o professor Rodolfo Alonso Gonzalez. Convidamos nesse instante para receber a homenagem do professor Sansão Chazan. Convidamos nesse momento, apresentando em memória do professor Wilson Dias Asteron, viúva do homenageado, a senhora Wanda Pedregas Asteron.
Faculdade de Direito. Gostaria nesse instante a convidar a receber a sua homenagem, títulos de professor honoris causa, também em ordem alfabética. Aos ex-professores pela notável contribuição para o desenvolvimento e crescimento dessa instituição de ensino superior, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, durante os seus mandatos de diretores. Sendo assim, convidamos para receber a sua homenagem, apresentando em memória o professor Calixto Antônio e o professor honoris causa, o seu filho, Eduardo Antônio. Professor honoris causa, professor Diógenes Gasparini. Eduardo Rodrigues Otávio. Queremos convidar, representando o professor Farid Kassem, a sua filha, Adriana Kassem. Convidamos o instante, representando o professor Horácio de Carvalho Júnior, o seu filho Antônio Luiz Sampaio de Carvalho. Convidamos o professor Júlio Bornetti Filho. Para receber o título de professor honoris causa, Dr. Maurício Soares, pela sua inquestionável dedicação e atenção aos interesses da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, nos 3 mandatos por ele exercidos como prefeito de São Bernardo do Campo.
1989 a 1992, 1997 a 2000, 2001 a fevereiro de 2003. Título de professor honoris causa a Dr. Maurício Soares. Queremos aqui nesse momento, senhoras e senhores, determinar o nome de professores que infelizmente não puderam estar presentes neste dia 15 de outubro, dia do professor, para receber a sua justa homenagem. Professores Alamares de Deus da Filho, João Carlos da Silva Teles, o senhor Rubens Teixeira Scavolho, o senhor Emílio Vieira de Souza, Dínio de Santos Garcia, Djalma Lúcio, Gabriel Barreto, João Leonel, José Benedito Silveira Peixoto. Com certeza, parabéns a todos os senhores professores que receberam o professor emérito, o professor Ronaldo Causa, nesta noite, com certeza festiva, do direito de São Bernardo, a região do ABC, de São Paulo e do Brasil. As justas homenagens, teremos nesse instante o pronunciamento das palavras, representando a todos os homenageados. Nesta noite, teremos o pronunciamento do professor Oswaldo Caron. Excelentíssima senhora professora Eliana Borges Cardoso, ministra diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, excelentíssimo senhor doutor William Dipp, antigo prefeito municipal, excelentíssimo senhor doutor Laurentino Hilário, ministro-presidente da Câmara de Vereadores, professor Ney Frederico Cano Martins, digno vice-diretor da Faculdade de Direito. Quero saudar também o professor Luiz Antônio Matos Pimenta, na qualidade de membro da outra congregação e sedecano aqui presente, e a secretária-geral da Faculdade, Elizabeth de Godoy. Saúdo também por ter honrado esta casa e se encontrar presente o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro professor Sidney Sanches, que honrou a casa, honrou o magistério e honrou a magistratura nacional. Na pessoa dessas autoridades, eu saúdo todos os presentes, todas as autoridades presentes, inclusive o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, Dr. Euro Bento Maciel. É com honra, responsabilidade
emoção que falo em nome dos homenageados, sendo um deles. Honrado por ter sido escolhido pela douta diretora, a jovem e dinâmica professora Eliana Borges Cardoso, com o acolhimento pelos dignos ex-diretores, ex-prefeito e distintos colegas de magistério. Com responsabilidade, digo, pelo encargo assumido ante o conjunto de homenageados, homens probos, cultos e honrados, cujos nomes deixaram gravados nas colunas da faculdade. Emocionado por me ver envolvido na homenagem, ao mesmo tempo em que suficientemente distanciado dela para enxergar o seu significado e a beleza de sua extensão. Iniciativa pessoal da dinâmica e respeitada diretora, esta homenagem nos toca profundamente. Dentre os homenageados, alguns já não estão vivos, mas aqui estão representados por familiares e continuam presentes nos nossos corações e na nossa memória. Vários outros ex-diretores também mereceram a homenagem da douta congregação da faculdade. O fundador e primeiro diretor da nossa casa, professor Paulo Teixeira de Camargo, já mereceu a homenagem dos que o sucederam na direção da faculdade e na congregação. Quanto aos professores, todos agraciados com o título de professor emérito e cujos nomes já foram declinados. A Constituição da República consagrou ou criou um sem número de direitos e obrigações, como dispôs sobre proteção e amparo à criança, ao adolescente e ao idoso. É importante conhecer-se a Constituição e as leis que a regulam ou completam. Mas, acima disso, muito importante e confortador é a efetivação dessas normas reguladoras na prática. É a sensação de cada um que está sendo considerado pelo que é, principalmente pelo que foi. Cada um de nós que recebeu as láureas neste momento está emocionado pelo sentimento manifestado pelos outros, sobretudo por seus colegas de magistério, em plena atividade, por seus ex-alunos e amigos, sobretudo pela instituição, a tradicional Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Tudo isso é confortador. É demonstração efetiva de que, muito mais que a norma escrita, vale o ensinamento que vem de passado longínquo, passando de pai para filho, como de mestre para discípulo, de professor para aluno, de sacerdote para fiel seguidor. Ensinamento moral que se embute na consciência de cada um, que distingue o que é bem do que é mal. Cada um de nós, honrados com estas homenagens, temos a consciência do dever cumprido como professores e educadores. E é por isso, conscientes disso, que mais orgulhosos e emocionados nos sentimos ante todos os senhores que aqui acorreram, dignos professores, funcionários e acadêmicos de direito,
atendendo ao chamamento da faculdade, de sua douta congregação e de sua eminente diretora. Muito obrigado, é o que de coração podemos proclamar. E nesse instante, nesse momento, senhoras e senhores, teremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito do município de São Bernardo do Campo, doutor William Dibby. Boa noite a todos. Prezada doutora Eliana, nossa digníssima diretora da Faculdade de Direito, prezado professor Ney, nosso vice-diretor, prezado decano, doutor Luiz Antônio Matos Pimenta, caro vereador Laurentino Hilário, nosso presidente da Câmara Municipal, cara senhora Elizabeth, nossa secretária-geral da faculdade, caros homenageados, ex-diretores e o nosso ex-vice-prefeito, ex-prefeito, nosso líder político, pela justa homenagem, caros professores eméritos também homenageados nessa justa homenagem, nessa bela festa. Queria começar cumprimentando a direção da faculdade e toda a sua congregação pela iniciativa, depois de 38 anos, construindo uma escola, construindo uma história muito bonita para nós da cidade de São Bernardo, por essa lembrança e por essa homenagem no dia do professor, que é o dia de hoje. Parabéns a vocês e como representante do Poder Executivo de São Bernardo, é com grande satisfação que eu venho a essa reunião da congregação, a essa festa de homenagem no dia do professor, dizer da importância histórica, do grande patrimônio que os senhores construíram nessa cidade, que é um patrimônio da educação, um patrimônio da cultura de São Bernardo, que é essa faculdade de Direito, que já completa os seus 38 anos de existência, e produziu mais de 10 mil advogados, muitos deles com carreiras extremamente brilhantes, mas produziu, acima de tudo, uma faculdade de credibilidade, uma faculdade em que todos nós de São Bernardo temos orgulho de tê-los aqui conosco. Parabéns a todos vocês. Teremos o pronunciamento da anfitriã, presidente da sessão solene de outorga dos títulos, professor honoris causa e professor emérito, a diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora Eliana Borges Cardoso. Bom, nós vamos então dar por encerrada esta reunião de congregação, esta sessão solene, pública, de outorga dos títulos honoris causa e emérito aos nossos professores, agradecendo a presença de todos, dizendo que os senhores nos presentearam essa noite com a presença dos senhores aqui e dizendo que isto não é mais um sonho, não é? Nós sonhávamos reunir os nossos mestres e reunir nossos ex-alunos. Este sonho se realizou porque nós sonhamos juntos, e sonho que se sonha junto é sonho que se realiza. Muito obrigada a todos, mestres, professores e queridos colegas, obrigado pela presença. Palavras da professora Eliana. E queremos, nesse encerramento, o apoio das empresas para a realização desta solenidade. Agradecemos ao apoio do Banco Banespa, Banco BCN,
Equidras Informática, New Service Empreendimentos, Plan Arte Gráfica e Editora, Restaurante Florestal e Prefeitura do município de São Bernardo do Campo. E nesse instante, senhoras e senhores, convidamos aos homenageados, juntamente com seus familiares, a um brinde e a um jantar. A todos, parabéns pela data de hoje e tenham todos uma excelente noite. Parabéns à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de solicitar a todos os homenageados que viessem aqui na frente por alguns instantes, só para a gente fazer uma foto de todo o grupo. Por favor, homenageados da noite, retornem aqui na frente com os representantes também dos homenageados, para nós fazermos uma foto com o grupo completo. Eu gostaria da atenção de vocês rapidinho para fazer uma foto aqui na frente, por favor. Homenageados, já voltem aqui na frente, só por um minutinho, para a gente fazer uma foto com todo o grupo, por favor. Obrigada.